Oi, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês sobre os contos Um Homem Célebre e Trio em Lá Menor, publicados em várias histórias do Machado de Assis. Um Homem Célebre e Trio em Lá Menor são o quarto e o sétimo contos do livro Várias Histórias do Machado de Assis, que foi publicado em 1895. Ambos possuem a música como ponto em comum, embora de um modo um pouco diferente. Um lida com a vida de um músico, o outro com um triângulo amoroso. Antes de sair o livro, o conto Um Homem Célebre foi publicado originalmente no jornal Gazeta de Notícias em 1888. Narrado de modo linear por um narrador onisciente, o enredo gira em torno de Pestana, músico conhecido no Rio de Janeiro dos anos 1870 pelas polcas que compunha e que alcançavam popularidade imediata em toda a cidade. Para quem não conhece, a polca era um estilo musical que veio lá da Boêmia, região que hoje fica na República Tcheca, e que se espalhou pelos salões do Brasil como uma febre em meados do século XIX, pois permitia aos casais dançarem bem próximos. A polca acabaria por fundir-se com outros gêneros musicais brasileiros, gerando, entre outros, o machixe, precursor do samba carioca. Mas, voltando à nossa história, Pestana não se sentia nada feliz com a facilidade com que compunha essas músicas populares. Ele recebia a contragosto os cumprimentos por sua obra e só manifestava a situação quando convidado a tocar músicas mais requintadas. No fundo, ele sentia o desejo de compor peças clássicas e eruditas, como as dos compositores europeus cujos retratos adornavam as paredes de sua casa, ao lado do retrato do padre que o criara e que as pessoas insinuavam que fosse seu pai. Os demais retratos eram de compositores clássicos: Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann e ainda uns 3 gravados, outros litografados, todos mal encaixilhados e de diferente tamanho, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar, o Evangelho da Noite lá estava aberto, era uma sonata de Beethoven. O problema é que o nosso protagonista não conseguia compor as músicas que desejava. Ficava horas ao piano e nada. Somente as polcas vinham com facilidade e, de modo irresistível, os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a música compunha e bailava a um tempo. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio. Vida, graça, novidade escorriam-lhe da alma como uma fonte perene. Acreditando que o celibato seria a causa de sua dificuldade, Pestana buscou a fonte de inspiração no casamento com uma jovem viúva tuberculosa. O gosto musical da esposa, chamada Maria, era tão atrativo como sua morte iminente. O falecimento da mulher o levou a iniciar um requiem para despedir-se não apenas dela, mas também da carreira de compositor. Porém, após um ano da morte de Maria, ele ainda não conseguira terminar a peça. Desistindo, mandou rezar uma missa simples. 2 anos depois, nosso músico estava com dificuldades financeiras, pois tinha parado de compor. Seu antigo editor o procurou e ele então aceitou voltar a compor suas polcas, ficando ainda mais famoso para seu descontentamento. Assim foram passando os anos até 1885. A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas. Mas o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe não o segundo, mas o 100º em Roma. Ao final, Pestana adoece e acaba morrendo, sempre insatisfeito com sua facilidade em compor suas peças populares. Em seu último encontro com o editor, que viera pedir uma polca por ocasião da subida dos conservadores ao poder, nosso protagonista, já muito doente, combina. "Olhe", disse o Pestana, "como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe logo 2 polcas, a outra servirá para quando subirem os liberais." Foi a única pilhéria que disse em toda a vida, e era tempo, porque expirou na madrugada seguinte, às 4h05, bem com os homens e mal consigo mesmo. O
conto apresenta então o conflito entre a ambição e a vocação do artista que almeja um ideal de grande arte, ao mesmo tempo em que despreza sua verdadeira genialidade artística, por ser reconhecida em um meio provinciano e popular. Podemos dizer que a condição de Pestana espelha a própria situação do Brasil do período, liberal e conservador ao mesmo tempo, mas que igualmente almejava um modelo social inatingível, o desejo de uma civilização branca europeia em um país escravista e miscigenado. As canções compostas por Pestana eram nomeadas pelo seu editor, que concebia os títulos em alusão a algum sucesso do dia ou pela graça das palavras. A dualidade do Império Brasileiro parece estar então registrada no modismo passageiro das canções escritas para serem substituídas e logo esquecidas, cujos nomes eram dados pelas circunstâncias. Outro conto que eu vou discutir hoje é Trio em Lá menor, originalmente publicado em 1886, também na Gazeta de Notícias. Ao contrário do anterior, a música não é tema, mas estrutura a narrativa de um triângulo amoroso que se passa nos círculos mais privilegiados da sociedade do Rio de Janeiro, em um momento no século XIX que o narrador prefere não situar. As personagens principais são Maria Regina, Maciel e Miranda, e o enredo acompanha como a preferência da moça oscila entre seus dois pretendentes. É aí que entra a questão da música como elemento que estabelece o ritmo da ação, dando nome às 4 partes em que o conto se divide. A primeira parte, chamada Adagio Cantabile, que é um ritmo lento e mais leve, apresenta as personagens e o motivo. E encontramos Maria Regina, esquisita e desmiolada, segundo as palavras do narrador. A rotina da jovem, que é atendida por uma escravizada, sai à rua de carruagem com a avó com quem mora, aprecia música e toca piano, apresenta um quadro bastante realista de uma moça casadoira da elite fluminense, com seus 2 pretendentes fazendo visitas e disputando sua atenção. O detalhe insólito nessa história é o fato de nossa protagonista estar enamorada dos 2 homens ao mesmo tempo. E assim, o narrador introduz o elemento de tensão no que poderia ser um simples triângulo amoroso, a imaginação de Maria Regina. A imaginação que é o mal, uma imaginação adusta e cobiçosa, insaciável principalmente, avessa à realidade, sobrepondo as coisas da vida outras de si mesma. Daí, curiosidades irremediáveis. Essa parte termina com a jovem sonhando com os 2 homens ao mesmo tempo, seu interesse pelos 2 em perfeito equilíbrio. A segunda parte é intitulada Allegro ma non troppo, um andamento moderadamente rápido, e introduz um incidente que desequilibra a balança. Acontece que Maciel salva um menino de ser atropelado pela carruagem que levava Maria Regina e sua avó para casa, voltando de uma visita. O ato heróico do rapaz acaba por fazer com que machuque a mão e ganhe uma carona das 2 mulheres. Ao final, o interesse da moça pende para o lado de Maciel. Maria Regina perguntava a si mesma onde acharia melhor noivo. A terceira parte do conto tem o título de Allegro Appassionato, ritmo mais rápido e animado, assim como o andamento da narrativa, que mostra a preferência da protagonista oscilando entre um e outro pretendente. Somos introduzidos às diferenças entre os 2 homens. Maciel, aos 27 anos, é o mais jovem e atraente dos 2. Seu ato de heroísmo, apesar de ter despertado o interesse de Maria Regina, não teve força suficiente para evitar que a jovem se entediasse com sua frivolidade de moço rico e ocioso, interessado apenas nas fofocas da corte. Miranda, que chega para sua visita bem nesse momento, possui 50 anos e é descrito como um homem egoísta e mau, porém refinado e erudito conhecedor de música. Enfim, muito afinado com os gostos e interesses da própria Maria Regina. Aqui, o maior problema é a aparência envelhecida do homem. A moça então recorre à sua imaginação, fundindo os 2 homens em um só. Olhando para um e escutando o outro de memória, recurso violento e doloroso, mas tão eficaz que ela pôde contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. O conto encerra com a 4ª parte, chamada Menueto, música em movimento oscilatório que marca a própria condição da Maria Regina.
Sem conseguir escolher entre os dois homens que lhe fazem a corte, ela acaba fazendo com que eles desistam e se afastem. Um conflito entre a perfeição imaginada e a realidade falha, cuja solução irrealizável é o desejo pelos dois homens, faz com que Maria Regina fique presa em um movimento pendular sem fim. O conto termina em um tom alegórico que transfere o problema da condição da mulher burguesa oitocentista para uma questão pessoal. Então, uma voz surgiu do abismo, com palavras que ela não entendeu. É a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos, ao som desta velha sonata do absoluto. Lá, lá, lá. Sem poder romper com o papel determinado para ela, que era o de casar e constituir família, Maria Regina é impedida de se constituir como sujeito. Agora, para concluir, eu gostaria de chamar a atenção para o modo como Machado articula música e literatura nos dois contos que vimos aqui. A história de Pestana discute o fazer do músico e, por extensão, o fazer do artista e a dificuldade de se constituir como sujeito histórico em uma sociedade desigual e escravista. Impossibilitado de unir o ideal europeu à realidade brasileira, a condição de Pestana não se resolve senão pela morte. Já o conto Trio em Lá menor estabelece o diálogo com a música na estrutura da narrativa, embora a gente também possa ver no título um jogo de palavras que aponta para um conflito menor, um simples episódio na vida de uma mulher destinada a ficar solteira, eternamente condenada a um triângulo amoroso sem solução. Em comum, dois protagonistas cujas contradições ecoam as próprias contradições da sociedade em que Machado viveu e que retratou em sua obra. Com isso, eu encerro este episódio. Uma boa leitura a todos e todas. Até a próxima! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!